que foi a peste negra? Será que eu posso usar sempre a expressão "te vejo depois da peste"? Esse é o canal Ciência na História e o tema de hoje será Peste Negra. A peste negra foi uma doença que iniciou na Idade Média e matou mais da metade da população medieval nesse período. A peste negra é uma doença transmitida pela pulga do rato e aconteceu em decorrência das mortes dos gatos que aconteceram no período medieval. Mas o que foi esse período medieval? A Idade Média é um período que vai do século V até o século XV e nesse momento nós dividimos entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Nesse momento, a Alta Idade Média é quando o sistema feudal, o feudalismo, a relação de trocas entre o senhor feudal com o camponês, funciona muito bem. A Baixa Idade Média é quando esse sistema já está caindo, já está ruindo, justamente por decorrência de cruzadas, de início da comercialização, o retorno das moedas, início do comércio, surgimento dos burgos e principalmente algumas doenças, como por exemplo a peste negra. Ela vai receber esse nome justamente porque saem algumas manchas negras na pele e ela acaba decompondo o corpo, né? Ou a parte em que ela está sendo atingida. O nome certo dela seria peste bubônica. E ela acontece justamente porque durante o período medieval, essa Idade Média, dentro do feudo, a igreja controlava todo o pensamento. Então todas as ideias de ciência não eram bem-vindas. Você jamais poderia mexer no cadáver, porque o cadáver é uma contemplação de Deus, a pessoa morreu porque ela era pecadora e não se tinha nada para fazer. Em decorrência disso, a medicina não avançou muito, então as pessoas começavam a morrer de peste negra, as transmissões aconteciam no último estágio e assim eles iam espalhando para mais pessoas a peste. Outro fator interessante é que quando muitas pessoas vão morrendo, eles deixam de enterrar os corpos, então tem corpos amontoados pela cidade e essas faltas de medida sanitária acabam sofrendo. Olha, veja bem o que a falta da ciência traz para a humanidade, não é mesmo? Você certamente já deve ter visto esta imagem. O que significa ela? Essas máscaras elas eram utilizadas justamente porque eles colocavam um cheiro na ponta dessas máscaras, justamente para evitar o contágio e evitar ainda os péssimos odores que o corpo tinha durante o manuseio dessas doenças ou desses médicos, né? Vale lembrar que o período medieval é um período onde feder era bom. Então o medieval ele estava sempre fedendo. Então vamos lá, entender um pouquinho mais sobre essa doença. Peste negra ou peste bubônica, então vai ser aquela doença causada por uma bactéria, um bacilo, não se esqueça disso que é importante, chamado então de Yersinia pestis, ou E. pestis, como é mais conhecida. Então, a principal forma de transmissão dessa doença vai ser a partir da picada de uma pulga dos ratos, né, principalmente, e uma vez que está dentro do nosso organismo, ela vai ocorrer de 3 formas clínicas. Vou comentar um pouquinho sobre cada uma delas, porque é importante saber que, dependendo da forma clínica que ela ocorra, nós vamos ter sintomas diferentes e ela pode ser transmissível de pessoa para pessoa ou não. Então, a peste bubônica vai ser a forma mais comum da doença, que é justamente quando a pulga do rato nos pica. A partir desse processo, junto com a saliva, ela vai injetar, então, a E. pestis, né, que é o agente causador da doença, e uma vez na nossa corrente sanguínea, essa bactéria começa a se proliferar. Nessa fase, então nós vamos ter ali mais ou menos de 2 a 3 dias de incubação, que é aquele período onde nós não temos sintomas ainda, mas que a bactéria está se reproduzindo altamente em grande frequência. Nesse período, a partir dos 3 dias, começam os primeiros sintomas. Quais seriam eles? Principalmente uma febre extremamente alta. Além disso, no lugar onde houve uma lesão, né, ou a picada da pulga, nós temos uma ferida acontecendo, tá? E essa ferida, então, ela pode se estender e se tornar mais grave ou não. Além disso, calafrio, pressão baixa, em contrapartida, o pulso fica extremamente acelerado e pode ter alguma confusão mental também. Esse quadro clínico da peste bubônica, ele vai durar ali em torno de 5 até 8 dias. Depois desses 8 dias, nosso organismo naturalmente é capaz, né, de eliminar essas bactérias, mas
pode evoluir para a morte. Então é importante que o tratamento seja feito desde o início. Peste bubônica precisa ser identificada e ter o seu tratamento iniciado com antibióticos pelo menos ali nas 15 primeiras horas desde o início dos sintomas. Porque passando dessa fase ou passando desses dias, nós podemos ter uma evolução do quadro clínico. Ou seja, a pessoa pode passar a ter uma segunda doença associada à peste bubônica, que vai ser então a septicêmica. O que acontece nessa fase? Então nós vamos ter uma grande quantidade de bactérias circulando no nosso sangue, dentro do nosso organismo, e nesse processo ela começa então a liberar algumas toxinas. Essas toxinas passam então para os capilares sanguíneos e pode causar a necrose. Por isso que está relacionado com as manchas negras e a tal da peste negra. E a terceira forma clínica vai ser então a pneumônica, ou seja, aquela bactéria que estava circulando lá no nosso sangue, além de poder se acumular nos linfonodos, fazendo parte ali do segundo quadro clínico, que seria a septicêmica, ela pode também estar associado ao trato respiratório, ou seja, aos nossos pulmões. Nesse local, então, ela vai causar um acúmulo ali de secreções e essas secreções, ao serem liberadas para o ambiente, podem conter bactérias. Então, é nesse quadro clínico, que só vai acontecer se eu não tiver um tratamento da peste bubônica a tempo, é que as pessoas podem transmitir de pessoa para pessoa, por contato pessoal. Tirando esse quadro clínico, a peste bubônica não é transmitida por contato, apenas na presença da pulga do rato que esteja contaminada com o agente causador. Então é bastante específico. A morte dos gatos acontecia justamente por causa do pensamento de que o gato ele era muito utilizado em rituais satânicos e a igreja tentava fazer esse controle plantando medo. Então a população medieval saiu feito louca em busca dos gatos. E o que vai acontecer? Você acaba de destruir o predador natural dos ratos. Em consequência disso, o número de ratos aumenta. Consequentemente, o número de pulgas também vai aumentar. E as pulgas infectadas com a bactéria também. Então ele recebe esse nome de peste. É importante pensar que esse termo está associado especificamente à peste bubônica e está relacionado com o seu agente causador, aí pestes. Ou seja, nem toda pandemia é uma peste. E para você que acha que a peste bubônica ou a peste negra aconteceu apenas na Europa, você está enganado. Por quê? Ela não é uma doença específica de um período ou de um determinado local. Então, nós temos a bactéria ainda circulando no ambiente. Inclusive, no Brasil, nós tivemos, então, casos registrados até o ano de 2005. A peste negra ela não aconteceu, ela ainda acontece. Inclusive, muito mais perto do que você imagina. O Brasil sofreu com peste negra. O último caso registrado foi em Minas Gerais em 2005. Justamente por causa de medidas sanitárias estarem faltando, saneamento básico e muita proliferação de animais, de ratos. E ainda temos como focos presentes o Nordeste e a cidade de Teresópolis, no Rio de Janeiro. Então o tratamento vai acontecer a partir de antibióticos, porque sim, nós temos uma doença causada por bactérias agora, e aí os antibióticos podem ser utilizados desde o início do tratamento, e além disso é importante pensar na prevenção, que seria justamente eu ter o menor número de ratos possíveis contaminados, então, com essas pulgas que tenham, a contaminação pelo agente causador, que seria a Pestes, a bactéria ali do grupo dos bacilos. Deu hora do seu vestibular! Deu hora do vestibular de hoje! Estaremos falando sobre a Idade Média, claro. Isso é um conteúdo que não aparece com tanta frequência, ele vai aparecer mais em processos seletivos, e a Idade Média será justamente esse momento onde a igreja estará controlando a cabeça do medieval, justamente para que ele se permaneça dentro do feudo e todo esse sistema faça acontecer, Por que tem a Baixa Idade Média? Justamente quando o camponês deixa o feudo e isso vai quebrando. Dá uma olhada também nas questões dos tributos que são pagos, a corvéia, a mão morta, a banalidade, Todos esses tributos que o camponês tem que pagar para poder viver no feudo. Beleza? Pensando no vestibular de biologia, peste negra não é um tema que cai muito, a doença especificamente, mas não custa dar uma olhada então. Qual é o agente causador? Tratamento, pensando que é uma doença bacteriana, então nós vamos usar antibióticos, essa é uma relação que pode aparecer. E ainda a forma de transmissão. Então a questão de ter um predador natural que vai diminuir a ocorrência de ratos e consequentemente diminui ali a possibilidade de uma transmissão dessa doença, seria uma questão que pode ser abordada ali no vestibular ou no Enem. Mas é interessante que é um contexto bem interdisciplinar e entender o contexto histórico junto com a doença vai ajudar vocês na resolução dessas questões.
Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa o like, comenta, compartilha com seus amigos e, por favor, se inscreve no nosso canal, ok? Lembrem-se, gente, nunca é tarde para aprender história e hoje é um belo dia para aprender ciências.